Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aí começando uma nova live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre identidade. Pastora, eu comecei um pouquinho tarde porque eu estava aqui atendendo, né? Vida de pastor é isso, a gente estava aqui atendendo aqui uma ovelha querida que estava aqui na minha casa. E hoje nós vamos falar sobre posicionamento. Nesses vídeos que nós vamos falar sobre identidade, uma das coisas que você precisa ter para que você tenha a sua identidade é você ser uma pessoa posicionada. Na Bíblia, diversas histórias, pessoas que fizeram escolhas certas e pessoas que fizeram escolhas erradas. Nós temos o privilégio de ver o final de cada uma delas. E aí a gente escolher qual vai ser o destino que nós queremos dar a nós mesmos. Olá, alguém entrou aí? Dá uma acenadinha. Tudo bem? Não sei se é a Michelle, se é o Edu. Um abraço, meus queridos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre posicionamento. Se você souber o seu posicionamento, na semana passada, só falando um pouquinho, nós falamos sobre a identidade de Davi, que ele sabia quem ele era. Além dele saber quem ele era, ele sabia que o lugar onde ele estava... Olá, Michele. No lugar onde ele estava, não definia quem ele era. O lugar onde você está não define quem você é, não é? E hoje nós vamos falar sobre posicionamento. Vamos falar sobre dois tipos de mulheres. Mulheres, e aí eu quero também falar com os homens, né? As derrotadas, que erram o alvo. Elas foram chamadas por Deus por um propósito, porém escolheram o caminho errado. Muitas vezes nós precisamos entender que tipo de mulher, que tipo de pessoa você quer ser. Você quer ser uma pessoa posicionada, que sabe quem você é, que sabe para que Deus te chamou. E eu não estou falando isso só na sua vida. Pastor, você está falando aqui para pastores? Não. Eu estou aqui falando para pessoas que têm uma vida, que precisam se posicionar, precisam saber quem elas são. A primeira coisa que precisa saber na sua vida é quem você é. A posição pela qual Deus colocou você. Seja você uma empresária, né, Michele? Seja você uma dona de casa, uma esposa, seja lá o que for, você precisa saber qual é a sua posição. Então, existiam duas mulheres na Bíblia que elas escolheram os seus caminhos. A primeira mulher que nós vamos falar aqui são mulheres derrotadas, que erraram alvo, elas foram chamadas por Deus por um propósito, porém escolheram o caminho errado. Mas e aí? Nós vamos começar a falar sobre Eva em Gênesis 3. Né? Pastora vai falar de Eva. Logo essa mulher que errou tudo, que fez tudo, por isso que a gente acabou nessa bagunça. Então, Gênesis capítulo 3 diz assim. Eu quero que você entenda que diz assim. E disse o Senhor Deus à mulher, capítulo 3, versículo 12. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então Eva estava ali, ela sabia que estava errada, ela sabia que não poderia comer daquela fruta, ela sabia que aquela escolha não seria boa para ela, mas aí quando ela vai e come a frutinha, ela diz, não, a culpa não foi minha, a culpa foi do diabo, ele que me enganou, foi a serpente, eu fui uma enganada, coitadinha de mim. Olha só, queridos, ela escolheu liderar o maior desastre da humanidade. Ela tomou uma decisão. Ela falou, eu vou comer. Amigos, olha só, queridos, a consequência, né, de Eva a não entender que estava ali numa posição que ela não poderia se dar ao luxo de desobedecer, o que aconteceu? A consequência foi que o fechamento do Jardim do Éden. Toda vez que escolhemos na independência, fechamos o jardim
e colhemos as consequências desagradáveis. Toda vez que a gente não escolhe da maneira correta, toda vez que a gente faz as escolhas erradas. Mas aí, pastora, tu nunca fez escolha errada? Claro que sim, todos nós já fizemos. Escolhas certas, erradas. Mas toda vez que a gente tem um conselho, alguém fala pra você assim, olha, não faz isso. Mas você vai lá e faz. Querida, eu quero dizer pra você uma coisa. Você escolheu errar. E a consequência dela, ela tinha uma escolha. E ela cometeu o maior erro da história. Ela comeu. Não era maçã não, viu? Ela comeu o fruto proibido. O fruto que Deus tinha falado para ela, não faça. Muitas vezes nós temos várias pessoas, não faz isso. Isso vai estragar a sua vida. Não toma essa decisão. Muitas vezes a gente quer tomar a decisão sozinho. Querido, preste atenção. Alguém posicionado precisa de direção. A primeira coisa que alguém posicionado precisa ter, alguém que conhece a sua identidade, essa pessoa precisa ter uma direção. Ela não pode caminhar sozinha, ela não pode caminhar na independência. Ela tem que caminhar numa interdependência. Você não pode ser dependente de ninguém, mas você também não pode ser independente de todo mundo. Como é que é isso? Olha, vamos lá, eu tenho meu esposo, que ele trabalha comigo, eu não posso ser independente dele. Mas também não posso ser totalmente dependente. Então eu vou criar uma interdependência. Ou seja, um ambiente onde eu possa acatar as opiniões, onde eu tenha opinião, mas é que eu possa acatar a opinião e saber que aquela minha atitude vai ter uma consequência. Eva sabia exatamente o que não fazer, mesmo assim ela fez. Outra mulher também que fez tudo errado foi uma mulher chamada Mical. Já ouviu falar dela? Lá em 2 Samuel capítulo 6, diz que Davi veio diante da arca, eu não vou ler o texto, mas ele veio diante da arca do Senhor e ele veio dançando. Davi era rei. E ela lá em cima, ela era filha de Saul, ela era esposa de Davi, e ela lá de cima, ela começou a debochar. O que o meu marido está fazendo? Um cara que é rei, que tinha que ter uma postura. O que ele está fazendo ali, diante da arca, dançando? Ela começou a criticar. Queridos, preste atenção. Ela desprezou algo que o marido conquistou em Deus. E isso trouxe maldição para a vida dela. Como é que é isso? Essa mulher olha o marido dançando na frente da arca e diz, olha, ele está pagando mico, ele é rei, ele não pode estar fazendo isso. Isso é um absurdo. Mas ela não entendeu que aquela era a forma de adoração de Davi. Ela não compreendeu, ela julgou, ela apontou o dedo. Amados, preste atenção no que eu vou dizer para você. Existem muitas pessoas passando por baixo da sua janela. Não aponte o dedo. Não diga que essa pessoa está errada ou certa. Não seja juiz na vida de ninguém. Porque no dia que nós formos juiz na vida de alguém, no dia que nós não entendemos a unção, o projeto, o modo de vida daquela pessoa, Deus pode deixar você estéril. A palavra do Senhor diz lá em 2 Samuel, capítulo 6, que Mical, por causa disso, porque ela debochou da maneira pela qual Davi estava ali se expondo diante de Deus, por ela ter debochado, ela ficou estéril. Porque ela simplesmente não respeitou a conquista alheia. Preste atenção que eu vou falar para você. A melhor coisa é festejar quando alguém conquistou alguma coisa. Se você tem pessoas ao seu lado que não celebram com você, saiba de uma coisa, essa pessoa é uma Mical na sua vida. Essa pessoa é estéril, essa pessoa, ela não produz nada, por isso que ela fica falando de você. Porque ela não produz nada. Mas você não pode ter essa identidade. Você tem que ter uma identidade de vencedor. Você tem que saber quem você é.
no dia que você sabe quem você é, nenhuma consequência de esterilidade será sobre a sua vida. No dia que você sabe quem você é, pode todo mundo passar na sua frente comemorando que você sabe que a sua hora vai chegar. Você não vai ficar ali, sabe, só. Tem pessoas que não gostam de comemorar. A Bíblia diz: chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Chorar com os que choram é fácil. Agora, se alegrar com os que se alegram, com os que estão alegres e contentes, celebrar a vitória de uma outra pessoa, isso só é para quem tem muita personalidade. Isso são para aqueles que têm uma identidade definida e sabem exatamente quem eles são. Outra mulher que a gente vai falar agora é a mulher de Ló. Gente, Gênesis capítulo 9. A palavra do Senhor diz que Ló fica em Sodoma e Gomorra, a cidade pegando fogo, a maldição de Deus sobre aquele lugar, e Deus só dá uma coisa, ó, o negócio é o seguinte: eu vou tirar vocês de lá, mas eu não pode olhar para trás. Mas diante da oportunidade de recomeçar a vida em outro lugar, ela decidiu se apegar ao que ficou. Essa mulher de Ló olhou para trás. Ela deixou a casa dela. Ela estava deixando a cidade dela. Mas Deus falou: olha só, eu estou libertando vocês desse lugar. Eu estou tirando vocês desse lugar. Mas se você olhar para trás, você vai virar uma estátua de sal. Se você olhar para trás, você vai paralisar. Uma coisa que eu quero te dizer essa noite: se você quer ter uma identidade em Deus, não olhe para trás. Não olhe para trás. O seu passado ficou para trás. Olhe para o propósito de Deus na sua vida. Esqueça o que passou. Esqueça, dá um delete. Esqueça o que passou. Não interessa quem você foi, com quem você foi casado, com quem que você não foi casado, não interessa o que você fez. A palavra do Senhor diz que até o teu pecado foi no mar do esquecimento. Então, para que ficar lembrando? Pare, esqueça o passado. O nome dela nem foi mencionado na Bíblia, diz que é mulher de Ló. Querido, preste atenção. Não se apegue a nada além do propósito de Deus na sua vida. Quem se apega ao passado paralisa, engessa, vira estátua de sal. Então, para ter uma identidade, precisamos caminhar adiante. O propósito de Deus para cada uma dessas mulheres tinha que ser a eternidade. Elas poderiam, Mical poderia ter tido filhos, Eva poderia estar até hoje vivendo no paraíso, e a gente também, né? A mulher de Ló precisava ter olhado para trás, mas elas fizeram a escolha delas. Mas hoje nós temos a possibilidade de ver a escolha e a consequência e decidir a fazer parte do segundo grupo que nós vamos falar agora, de mulheres que foram vencedoras, que escolheram agradar a Deus. Como é que elas venceram? Primeira mulher que nós vamos falar é de Sara. Sara, Gênesis capítulo 18. 90 e poucos anos. Ter filhos na sua época tinha um grande peso. A mulher que não tinha filhos, ela não era estimada, ela não era considerada. Sara viveu a pressão de não ter filhos durante 90 anos. Ela podia ter se tornado uma mulher depressiva, magoada com Deus, mas acontece que ela teve fé para crer na promessa. Deus falou para Abraão: você será pai de uma nação. Ela até que deu a serva e falou assim: olha, tá demorando muito. Ela quis dar um Agar em Deus. Ela deu uma serva chamada Agar e Abraão acabou tendo filho com essa serva e deu uma confusão danada. Que até hoje está aí, os árabes e os judeus. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Essa mulher, uma hora, através dela, do ventre dela, daquilo que ela gerou,
da fé que ela teve. Quando aquele anjo chegou perto dela e falou assim, você vai gerar um filho, ela riu. E por isso o nome dele era Isaac. Riso. Sabe por que ela disse, meu Deus, diante da minha incredulidade, hoje eu posso ser capaz de gerar. Se você crer, você vai gerar tudo o que você colocar na sua frente. Tudo o que você visualizar. Querido, pegue o sonho. Nós estamos falando em sonhos na igreja esse mês, né? Que dias melhores virão. Pega tudo que você deseja para 2021, tira uma foto e coloca assim na sua frente. Diz assim, olha, muito obrigada, Senhor, por essa casa, muito obrigada pelo carro, muito obrigada por esse marido bonitão que o Senhor vai me dar, lindo e maravilhoso, né? Se Deus quiser, crente. Pai, muito obrigada, já estou te agradecendo de antemão por tudo. Já começa agradecendo. Já começa a colocar no seu 2021, na passagem do ano, em vez de ficar pulando ondinha, você pega lá, já que a gente está na pandemia, não pode sair de casa, pega lá e coloca lá na frente na sua frente, no âmbito da tua visualização. É isso que eu estou visualizando, é isso que eu vou ter. Sara viu, ouviu e recebeu a promessa. Outra mulher maravilhosa. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que se eu consigo visualizar a minha promessa, eu gero a minha promessa e eu tenho a minha promessa. Uma pessoa que tem identidade, sabe quem ela é, vai amar essa mulher aqui. O nome dela era Débora. Em Juízes capítulo 4, nós conhecemos uma mulher. E a palavra do Senhor diz que naquele tempo ela julgava Israel. Os homens iam até lá, as pessoas iam até lá para ouvir o que ela tinha a dizer. Ela era, querido, ela liderou com graça e caiu na graça do povo. O resultado da sua dependência foi a vitória na guerra. A palavra diz que ela, que o chefe da guarda chegou perto dela e disse assim, olha, eu não vou para essa guerra não, eu tenho medo. Se você for comigo, eu vou. Queridos, quando você é uma pessoa de caráter, quando você é uma pessoa com identidade, quando você sabe quem você é, as pessoas vão olhar para você e dizer assim, olha aqui, se você for comigo, eu vou. Se você fizer, eu faço. Ah, se ela está fazendo isso, é porque é bom. Me perguntaram, pastora, por que você voltou pro Projeto Vida? Tem muita gente perguntando isso ainda pra mim. Eu digo pra você, façam como eu, volte. Porque quando nós temos uma identidade em Deus, nós sabemos o propósito, nós geramos o propósito, e nós também temos que entender que nós temos que guerrear pela libertação das pessoas. Eu estou aqui durante todo esse tempo com essas palavras para libertar você desse cativeiro, dessa falta de personalidade, dessa falta de identidade, aliás, personalidade não, desculpe, dessa falta de identidade, dessa identidade que você ainda nem sabe que tem, de vencedora. Débora sabia quem ela era. Não era porque ela era homem, não era homem, que ela não poderia liderar. Isso nunca foi um problema para ela. Pelo contrário, Baraque chega e fala, vai, se você for comigo, eu vou até a guerra. E sabe o que aconteceu? Deus entregou o inimigo na mão de uma mulher. Para provar. Para provar que Deus não faz acepção de pessoas. Não interessa quem você seja, Deus vai fazer de você o melhor da tua geração. Deus vai fazer você ser cabeça e não cauda. Deus vai fazer você o que fez com Débora. Porque Débora, por ela entender a sua identidade, a consequência foi o êxito em tudo que você fizer. Se você entender que você é bom, se você entender o que a Bíblia diz sobre você, porque a Bíblia diz o que a tua alma pensa que você é, isso você é. Então se você fica,
azar. Ó, que vida ruim. Vai ser assim a sua vida. Agora, se você acordar todos os dias de manhã e dizer assim, eu estou aqui porque eu sou forte. Eu estou aqui porque eu tenho um propósito. Eu estou neste lugar que Deus me colocou porque eu sou capaz. Então, você vai começar a ver as coisas acontecerem. Você crê nisso? Comece a ver as coisas acontecerem. Outra mulher que ficou na história foi uma menina em 2 Reis. Ela era apenas uma serviçal. A palavra de Deus diz que havia um homem chamado Naamã. Em 2 Reis, capítulo 5. Esse homem tinha uma doença, lepra. E essa menina era escrava. Era apenas a escrava, a serviçal da esposa de Naamã. Mas ela tinha sido tirada do seu contexto familiar. Mas o seu coração permanecia em Deus. Ela poderia ter escolhido as feridas e a insegurança, mas ela escolheu servir a Deus. Ela poderia ter dito assim, eu quero que se dane, esse homem me faz escrava, eu fico aqui empregada dele, ele está doente. Eu vou guardar para mim a minha bênção. Eu não vou falar para ele procurar o profeta, não. Eu sei onde ele pode estar a cura dele, mas eu tenho tanta mágoa dentro de mim que eu não vou nem dizer nada. Quantas vezes a gente olha para as pessoas que nos magoaram, pessoas que fizeram da gente, assim, gato-sapato, como diz aí o povo. Quantas vezes você tem aí na sua vida uma história difícil com alguém e você vê aquela pessoa indo pro buraco, mas você não fala nada, porque você diz assim, que Deus o abençoe. Não, irmão. Aquela mulher tomou uma atitude. Aquela menina, disse que era uma menina, não era uma mulher. Ela era serviçal. Sabe qual foi ela escolheu ser usada por Deus. Escolha ser usada por Deus. Porque até os teus inimigos, até aqueles que querem teu mal, um dia vão ser ajudados por você. A consequência, Deus liberou a cura para Naamã. E expandiu o reino de Deus. Outra mulher, Esther. Eu não poderia deixar de falar dela. Esther era uma judia órfã que recebeu de um parente toda a instrução. O negócio é o seguinte. Você vai para dentro do palácio. Seu nome não vai ser mais Esther. Seu nome vai ser Esther, na verdade, né? Era um nome que não era judeu. E aí você vai para lá e você vai viver no meio deles. E você vai ser uma das concubinas do rei. Ela teve ouvidos para ele escutar a direção de Mordecai. Mordecai era seu primo, falou, olha, vai lá. Você vai lá para dentro do palácio. Ela poderia ter falado, eu me submeter a isso. Eu não vou ouvir. Mas um certo dia, o povo de Israel estava para ser morto. E Mordecai volta ao palácio, chama Esther e fala, quem sabe, não foi por isso que Deus te colocou aqui. Querido, mesmo que você pense que aquela situação onde Deus te colocou seja a mais estranha do mundo, imagina colocar uma menina virgem dentro de um harém, onde ela ia servir ao rei. Isso parece loucura. Você gostaria que sua filha estivesse num harém para servir a um rei que estava escravizando o seu povo? Mas a palavra do Senhor diz que Esther foi usada para libertar o povo de Israel. E ela jejuou 3 dias. E ela falou, olha, com a minha força desse jejum, eu quero que todos jejuem junto comigo, porque eu vou chegar diante do rei. E Deus deu estratégia para ela. Deus deu uma estratégia. E Deus salvou a nação de Israel. Deus salvou os hebreus. Porque aquela mulher teve coragem de assumir a sua identidade. Aquela mulher teve coragem de dizer, olha aqui, eu estou aqui no meio de vocês, mas eu não sou igual a vocês. Eu estou aqui, ela foi diante do rei. Naquela época, se você fosse diante do rei sem ser chamado, você era morto.
Mas ela tinha um Deus na vida dela. Ela sabia que ela estava ali por um propósito. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você pode estar no meio de um lugar onde nada a ver com você. Ai, pastor, eu trabalho num lugar que é só Deus. Olha, eu vivo num lugar que tem tiroteio toda hora. Eu tenho amigos que bebem, que têm uma vida totalmente diferente da minha. Mas preste atenção, quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou ali. Quem sabe não foi para salvar essa gente que está aí com você que Deus não te colocou aí. Então para de reclamar de onde você está e assuma a sua identidade. Assuma a força e a decisão que você precisa tomar diante dessas pessoas. A postura que você precisa ter. Esther teve postura e se tornou a maior rainha. A mulher que jamais foi esquecida. E hoje Israel tem um hospital chamado Hadassah. Hadassah é o nome de Esther. É o nome hebraico de Esther. Hadassah, que quer dizer estrela. E essa mulher jamais foi esquecida. E até hoje, essa escolha que ela fez, essa escolha de assumir uma postura diante de Deus e de se colocar ali. Se perecer, pereci. Se eu morrer, eu morri. Mas eu vou lá na frente do rei e vou provar, jejuando e orando, que ele não pode fazer isso com o meu povo. Não tenha medo de ser contrário. Não tenha medo de ser aquela pessoa do contra. Não tenha medo de ser quem você é. Eu tenho amigos que bebem. Eu tenho amigos que fumam. Estão me ouvindo aí? E muitos deles falam, você não bebe? Eu falei, não bebo. É postura. Mas eu também não fico dizendo pra eles, eu não bebo, eu sou melhor do que você. Não é isso. É a minha postura. Não é porque eu não bebo que eu sou melhor do que alguém. Mas é a minha postura. É a minha postura. Esther teve uma postura. E ela falou, eu vou fazer isso aqui. Queiram, goste ou não. Ele pode até me matar. Se eu morrer, morri. Mas eu vou cumprir o propósito pelo qual Deus me colocou neste lugar. Qual foi a consequência? Ela foi a rainha mais importante de Israel. Por último, Raabe. Raabe era uma prostituta. Ela não nasceu no berço evangélico, ela não era uma mulher toda puritana. E a Bíblia faz questão de chocar e dizer que ela era uma prostituta. Ela tinha fé em Deus. Ela falou assim para os 2 espias. Deixa eu te explicar. Eu conheço Deus de vocês, já ouvi falar dele. Ele abriu o mar vermelho para que vocês passassem com o pé a seco. Eu tenho fé no Deus de vocês. Ela tinha fé em Deus. Ela fazia milagres. Era o único que poderia dar uma oportunidade a ela de viver. Ela era uma prostituta, mas ela foi estrategista. Ela foi além do que ela podia ser. Porque ela sabia que só Deus poderia salvá-la quando as muralhas de Jericó caíssem ao chão. E aí ela colocou todos da sua casa e escondeu os 2 espias. E sabe qual foi a consequência? Ela está na genealogia de Jesus. Essa prostituta. Jesus nasceu de uma genealogia onde uma prostituta está. Vai lá na genealogia de Jesus. Está lá Raabe. Olha que lindo. Deus deu a ela o mesmo valor que deu a Joquebede, a Sara, colocando em meio aos heróis da fé. Tá lá os heróis da fé. E Raabe, olha, a prostituta. Sabe qual foi a consequência? Ela salvou a sua família. E se salvou.
Maria, mãe de Jesus, ela ouviu um chamado, ela aceitou o desafio de ser mãe solteira. A palavra do anjo foi: salve agraciada, pois Deus sabia que esse desafio era uma crise para ela. Muitas vezes o desafio que Deus nos dá é uma crise. Uma mulher solteira e grávida. Deus se assegurou de que ela tivesse a certeza de que Ele faria desse grande desafio, estaria junto com ela nesse grande desafio. Ela abriu mão da sua reputação, pois ela sabia que o propósito era muito maior e a responsabilidade era muito maior do que a sua reputação. O erro de Eva foi restituído em Maria. A palavra do Senhor diz que o último Adão saiu desta mulher. Nós temos duas escolhas em nossas vidas. Podemos escolher pelo caminho de Eva ou de Maria. Podemos seguir pelo caminho da rejeição, da maldição, da desobediência, ou podemos simplesmente dizer: Senhor, não estou nem aí para minha reputação. E como Maria disse, faça-se em mim o teu querer, Senhor. Quando a gente fala para Deus: Senhor, eu não estou nem aí para minha reputação. Eu quero é que a tua glória esteja sobre a minha vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim e possam vir até mim para dizer assim: e aí, pastora, vamos conversar? Amados, preste atenção. Quando você tem uma identidade, você não precisa sair por aí dizendo quem você é. Deus vai encontrar você. E que hoje você escolha quem você quer ser. Eva ou Maria? Raabe ou Mical? Quem você quer ser? Ah, pastora Luciana, eu quero ter a identidade de filho. Um abraço e até quinta-feira que vem. E deixa aí a sua opinião, o seu comentário. Compartilha com seus amigos, porque eu faço esses vídeos para isso, para que sejam compartilhados, enviados. Obrigada. A cada dia a gente vai melhorando, mas eu creio que Deus tem algo muito importante para te dizer nesses dias. Deus quer você. Ele te ama. E se você está assistindo isso aqui hoje, saiba de uma coisa: Ele fez de você um vencedor. Um abraço e que a identidade de Jesus seja a tua marca. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Deixa eu ver se dessa vez eu consigo desligar isso, né? Olha, um abração, deixa aí seus comentários. Esse vídeo vai estar no Facebook e também no YouTube. Deixe lá o seu like no canal, tem vários outros vídeos. Muito obrigada por você acompanhar até aqui. Que Deus os abençoe e nos abençoe hoje. Amém? Vamos lá.